momento, mas já é um assunto antigo, que é envelhecer com saúde. E para vocês que são do curso médico e outros profissionais de saúde, mas que são jovens, eu coloquei como orientar seus pais, suas tias, tios, avós, eu colocaria aí vizinhos, amigos, agregados. Então, as pessoas da área de saúde, elas acabam servindo como referência para os outros que estão em volta. Então, é muito importante que vocês possam orientar as pessoas de uma maneira adequada e contribuindo, assim, para uma melhor qualidade de vida, para uma melhor sobrevida e para que fiquem menos doentes. Então, uma coisa que é interessante a gente recordar é que a Lei da Política Nacional do Idoso, aqui para o Brasil, é de 1994, e ela definiu como idoso, no seu artigo 2º, para efeito dessa lei, a pessoa com mais de 60 anos de idade. Então, tem 60 anos, é idoso. Isso é meio revoltante, pelo menos para mim, que já passei dos 60 há algum tempo, e a gente vai ver por quê. É o envelhecimento. Tá ouvindo bem, Marco? Está tudo funcionando bem? Tudo muito bem, estou Sim. ouvindo perfeitamente. O envelhecimento populacional é um fenômeno global. A população absoluta e relativa de idosos de 60 anos, de 65 anos e mais de 80 anos tem crescido muito no mundo. Então, de tal maneira que nós estamos aqui em 2020 e vocês estão vendo a previsão para os próximos 30, 40 anos, é um envelhecimento enorme. E a gente vai ver que isso é quase considerado uma pandemia de idosos no mundo. No nosso caso, o Ministério da Saúde já indicou que o Brasil tinha a 5ª maior população idosa do mundo em 2016. E, segundo o Instituto de Geografia e Estatística, chegou a 30 milhões o número de pessoas acima de 60 anos de idade no Brasil. Então, para vocês terem uma ideia, né, se a gente olhar a população de Portugal, por exemplo, a população da Noruega, da Dinamarca, a gente vai ver que nós temos só de idosos no nosso país 3 vezes cada país desse. Se você juntar os 3 países, nós temos uma Dinamarca, uma Noruega e um Portugal aqui dentro, com mais de 60 anos. Então, é óbvio que nós temos que nos preocupar com isso, que nós temos que dirigir a atenção para essa população, que cresce exponencialmente, felizmente, para nós que já temos mais de 60. Cedo ou tarde, todo mundo vai envelhecer. Eu costumo dizer aos meus pacientes, meus amigos, que droga, estou fazendo 68 anos, estou fazendo 70 anos, que porcaria. Eu falo, olha, é muito melhor envelhecer, porque a outra opção é muito pior, né? Só não envelhece quem já morreu. Então, eu prefiro ficar envelhecendo. Cada aniversário que a gente faz é muito bom. Então, é inexorável, se nós não morrermos, que nós vamos envelhecer com todas as mazelas do envelhecimento. Mas a gente tem uma opção que é envelhecer com saúde. E é isso que eu quero discutir com vocês hoje e quero que vocês apresentem isso para a família, para os amigos, para os vizinhos e etc., que já começam a chegar perto da terceira idade. Porque o ideal é que várias medidas que nós vamos conversar aqui comecem antes, né? Comecem desde agora. Então, a Organização Mundial de Saúde declarou que nas próximas décadas a população mundial com mais de 60 anos vai passar de 841 milhões, que é a população idosa hoje, para 2 bilhões até 2050. Então, em 30 anos, nós vamos ter 2 bilhões de idosos no mundo. E é claro que as doenças crônicas vão acompanhar essa população, e isso é um grande desafio de saúde. No Brasil, não, no mundo, em 2020, quer dizer, hoje, nós vamos ter pela primeira vez na história o número de pessoas com mais de 60 anos maior do que o número de crianças, até 5 anos. Então, hoje a gente já tem mais idosos do que crianças. E 80% desses idosos vão viver ou vivem hoje em países de baixa e média renda. Então, realmente, isso é um desafio global, porque não estão só 20% desses idosos vão estar em países desenvolvidos.
Segundo o nosso Ministério da Saúde, em 2030, o número de idosos vai ultrapassar o número de crianças entre 0 e 14 anos no Brasil. Então, nós vamos ter mais velhos do que jovens. Então, esse crescimento da população idosa, o forte movimento que foi aparecendo e crescendo em defesa dos idosos, a Política Nacional do Idoso, programas de atendimento para essa população, a criação desse Estatuto do Idoso e, associado a isso, aparecimento da primeira Universidade da Terceira Idade, que foi em 1973, na França, então quase 50 anos atrás, e foi seguindo a Universidade do Tempo Livre, que foi em 1960. Então, primeiro começou uma universidade na França do Tempo Livre, que era para cuidar dos aposentados que não tinham o que fazer. Depois isso virou Universidade da Terceira Idade, todos os países começaram a copiar, inclusive nós. Uma das grandes demandas da população idosa envolve o aspecto educacional. Então, o idoso, quando ele não conhece uma língua, quando ele não conhece uma tecnologia, quando ele não teve acesso à literatura, quando ele não teve acesso ao teatro, ele se interessa por isso, independente da classe social. O idoso passa a se interessar por essas coisas quando ele passa a ter tempo livre. Então, a universidade, junto de diferentes propostas e recursos educativos, tem que suprir essa necessidade. Então, várias planejaram ampliar a programação de extensão voltada para a terceira idade. Inclusive a UERJ, inclusive uma universidade privada, onde eu sou pró-reitor de pós-graduação e extensão, onde nós temos uma universidade da terceira idade extremamente ativa. Então, aqui a UERJ, em 1993, ainda com algum pioneirismo no Brasil, criou a Universidade Aberta à Terceira Idade, que funciona muitíssimo bem e que, para vocês verem, ela paralisou totalmente as atividades em 18 de março, por causa da pandemia, mas retornou às atividades na quinta-feira, dia 28/5. Então, nós podemos ver que a Universidade Aberta à Terceira Idade na UERJ está na frente da gente, porque os cursos de graduação não retornaram, ao passo que os cursos da Universidade Aberta à Terceira Idade já retornaram. Então, e através da plataforma Google Meet, que está explicando como tem funcionado. E os professores estão mandando material PowerPoint para os alunos, eles assistem a aula remota. Então, a Universidade da Terceira Idade, certamente por ser menor, ela já saiu na frente dos cursos e com menos de mimimi. Lá na universidade onde eu sou pró-reitor, nós temos programas fantásticos com isso. Um dia a gente pode discutir mais em detalhe, mas são aulas as mais variadas, desde um café filosófico, um concerto com o maestro, aulas de literatura brasileira, oficinas de arte, aula que, claro, foi feita para um público leigo, mas semelhante ao que nós estamos dando hoje, beleza estética, alimentação, economia, gastronomia, etc. Tudo isso os idosos se interessam e, nesse local, isso é uma instituição sem fins lucrativos e a gente atende uma população de baixa renda, uma população modesta e que são alunos extremamente interessados e que não perdem uma aula. Há poucas décadas, talvez vocês já tenham visto isso com os avós, mas na minha época, na época do Marco Aurélio, era extremamente comum. Os idosos não esperavam muita coisa. Eles chegavam com 45, 50 anos, 55, se aposentavam, se conformavam em jogar dominó, ler jornal, assistir TV. Isso os homens. As mulheres ficavam fazendo crochê, tricô na cadeira de balanço. Isso era o passatempo de uma mulher de 60 anos, há 4 décadas atrás. E os avós tinham muita alegria, muita expectativa em ter netos, porque ia ser a ocupação deles, eles se divertiam cuidando de netos. Hoje isso já está mais difícil. Os filhos que precisam que os pais cuidem dos seus filhos, quer dizer, os avós cuidem dos netos, eles têm que marcar hora, têm que pedir, porque os idosos hoje estão ocupados, eles vão para
para cursos, eles vão para academia de ginástica, eles vão jogar tênis na praia, e etc. Então, eles têm atividade, eles têm o tempo tomado. Há poucos anos, se considerava a terceira idade um fim, quer dizer, o próprio idoso já se sentia assim. Após ele ter criado os filhos e trabalhar, ele já não havia mais nada a fazer. Então, eles começavam a trabalhar, casavam, tinham filho cedo, a expectativa de vida era baixa, a aposentadoria vinha cedo, se comparada a hoje, e eu conheci vários indivíduos com 45 e 50 anos totalmente inativos, aposentados, homens e mulheres e improdutivos. E aí começavam a ficar deprimidos, doentes, já se sentiam velhos. Eu via muitas pessoas com 55 anos de bengala sem ter nenhuma necessidade, porque já se achava velho. Um saneamento básico, que nós, infelizmente, ainda estamos muito ruins, mas descoberta de vacinas, muitos remédios que prolongam a vida, que tratam hipertensão, diabetes, hipercolesterolemia e etc. Hoje, no Brasil, estima-se que a expectativa de vida das mulheres atualmente seja 78 anos, é uma expectativa bastante razoável. E os homens vivem menos. E hoje, no Brasil, se estima que vivam 71 anos. Claro que isso tem uma influência da situação social e econômica muito grande. Normalmente, os indivíduos mais ricos, mais abastados, mais cultos, com mais acesso à educação e à medicina de ponta vão viver mais, e os indivíduos que vivem na pobreza, com falta de saneamento básico, pouco acesso, vão viver muito menos. Um levantamento recente do IBGE mostrou que a expectativa de vida de quem nasceu em 2019 já aumentou de 80 anos para as mulheres e 73 para os homens, então nós vamos ter cada vez mais uma população idosa. Entretanto, o avanço na idade não significa que você vai ficar saudável o tempo todo. O prolongamento da vida vem cheio de problema. Então, a gente tem que tentar envelhecer com saúde. E esse envelhecer com saúde é uma alternativa que a gente pode escolher. E eu digo a vocês que a gente pode escolher independente da situação social. Obviamente que os mais ricos e mais cultos vão ter mais acesso às coisas, mas mesmo os indivíduos modestos, os indivíduos com poucos recursos econômicos, se bem orientados, o envelhecimento saudável é uma alternativa que eles podem utilizar. E como fazer isso? Né? Primeira coisa, atividade física. Atividade física hoje é considerada das coisas mais importantes para o ser humano. Então, a atividade física ela previne hipertensão, diabetes, elevação do colesterol, doença cardíaca, osteoporose. Traz muita disposição, é uma boa maneira de fazer amizades, de socializar. Eu recomendo que quem não faz nenhuma atividade física, se já está idoso, deve procurar um exame médico antes de iniciar um exercício mais vigoroso. Mas, para começar, pode caminhar pelo quarteirão, pelo condomínio, pelo prédio, por onde der para andar, que já é um excelente exercício. Começa andando 20 minutos, depois passa para 25, para 30, para 35, para 40. Se não sentir mal-estar, falta de ar, dor no peito, vai em frente. Beber água. Parece uma coisa pueril, uma coisa quase ridícula, mas o ser humano bebe muito pouca água. Eu, como urologista, posso dizer para vocês que se os indivíduos bebessem água suficiente, nós teríamos muito menos problema. Quando os pacientes me perguntam quanto de água devem ingerir, eu digo, depende da sua atividade. Quem jogou vôlei durante 2 horas no sol vai precisar de muito mais água do que quem ficou no escritório, no ar-condicionado. Então, a gente deve medir a quantidade de água que você deve ingerir pela cor da urina. Se a urina ficar amarela, é sinal que você está precisando ingerir mais água. O ideal é que a urina seja bem clara, tendendo para transparente. A gente sabe que o organismo é formado por grande quantidade de água, né? Numa criança, cerca de 75%, no adolescente vai a 65%, e nos idosos existe uma perda de líquido importante,
e os idosos com mais de 60 anos têm cerca de 50% de água, e é necessário que se hidratem bem. Então, o líquido facilita a digestão, evita infecção urinária, evita infecção respiratória, melhora a circulação de nutrientes, ajuda a emagrecer. Se você beber água antes e entre as refeições, aumenta a sensação de saciedade. Existem diversos estudos já mostrando uma perda de peso de cerca de 1,5 kg por ano de quem passa a beber água antes das refeições. A água mantém o turgor da pele, dos cabelos, é fundamental, obviamente, para o funcionamento renal e para o funcionamento intestinal. Quando me perguntam qual é o melhor laxante, eu respondo que é líquido. Se você está bem hidratado, suas fezes não ficam ressecadas e você consegue evacuar bem. Além disso, fluidifica as secreções das vias aéreas e pode expeli-las com facilidade. Então, um resuminho de por que beber água: controla a pressão, pode evitar câimbras porque melhora a distribuição hidroeletrolítica, protege o coração porque diminui a viscosidade de sangue. Então, a desidratação, especialmente se você está exposto ao sol, ele aumenta a viscosidade de sangue, aumenta a chance de você ter um evento cardiovascular, melhora o funcionamento do intestino, do rim, ajuda a emagrecer, absorve vitamina e mantém a pele jovem. Então, esse quadrinho aqui já mostra que é importante beber água. E qualquer um pode beber água. Uma alimentação saudável, nós temos aqui a professora Bianca Gregório, que é uma nutricionista, pesquisadora de alto gabarito, vai poder comentar isso ao final dessa apresentação. Mas a alimentação saudável hoje é considerada fundamental para que o indivíduo fique saudável, que possa envelhecer com saúde. Então, frutas, legumes e verduras devem ser consumidos largamente. Consuma peixe, azeitona, manteiga de castanha, ovo. Antes, o vilão já é reconhecido como um alimento rico. Azeite de oliva é ótimo. Linhaça é considerado um bom elemento para o funcionamento intestinal. Leite, etc. Então, a gente hoje gosta de falar que a gente deve se inspirar nas vovós gregas e nas vovós italianas. Quem já foi a muitas das ilhas da Europa não esquece a sensação de bem-estar. E, é claro, não esquece as refeições que são chamadas a dieta mediterrânea. Essa dieta mediterrânea diminui as chances de câncer endovasculares e Alzheimer. Então, já foram feitos vários estudos científicos importantes em 2 ilhas. Uma chamada Ilha de Icária, na Grécia, no Mar Egeu, e outra Ilha da Sardenha, na Itália, que são 2 dos 5 lugares do mundo com alto índice de habitantes centenários. Então, os pesquisadores foram ver o que acontecia nessas ilhas que as pessoas viviam tanto, embora não tivessem tanta assistência médica, que são ilhas relativamente remotas, não tem uma boa universidade na Sardenha, mas, por exemplo, na Ilha de Icária não tem. E mesmo assim, as pessoas de lá, fazer 100 anos é uma coisa corriqueira. E se verificou, então, que isso tinha a ver provavelmente com cardápio baseados em vegetais, peixes, frutas, grãos integrais, azeite, castanha e vinho, com diversas opções de entrada, de sobremesa. Então, aqui vocês estão vendo essas coisas coloridas, que é uma base da dieta mediterrânea e que certamente leva à longevidade. O que eu também costumo colocar aqui é que não deve ser só isso, né? Provavelmente nessas ilhas o indivíduo está sujeito a muito menos estresse, né? Eu considero o estresse o maior inimigo da longevidade, o maior inimigo do indivíduo. Então, eu acho que na ilha de Icária, por exemplo, o indivíduo acorda, vai fazer suas coisas com calma, almoça em casa, volta. 5 horas ele senta aqui na varanda, fica olhando para o mar. Então, o grau de estresse dele é muito pequeno, não é como a gente que precisa chegar na UERJ para dar aula, ou para atender, ou para fazer pesquisa às 9 da manhã e se depara com engarrafamento e começa a ficar atrasado e começa a ficar nervoso, porque uma coisa puxa a outra e a gente está sempre atrasado para tudo, quem está em plena atividade.
uma coisa que eu deixo, não sei se a Bianca vai concordar, mas que eu deixo como talvez a grande mensagem de hoje para todos os indivíduos, especialmente para os idosos: evite sódio. Evite sódio. Uma apresentação recente que nós tivemos no Congresso Internacional de Alzheimer na semana passada, em julho de 2020, relacionou excesso de sal na dieta e prejuízo cognitivo, independentemente se o indivíduo está com hipertensão ou não causada pelo sódio. Então, a hipótese é que sal em excesso na dieta levaria a maior liberação de interleucina 17 no intestino, uma redução da produção de óxido nítrico, uma maior fosforilação da tau. A tau são as proteínas que estabilizam o microtúbulo do neurônio. Então, isso provocaria um desarranjo dos neurônios e seria uma das causas do Alzheimer. Então, eu hoje digo a todos os meus pacientes, todos os meus amigos, todos os colegas: evite o sódio. É impressionante quando eu vou jantar com algumas pessoas, com alguns amigos, a comida chega na mesa, o indivíduo pega o saleiro e começa a colocar sal na comida sem sequer provar, sem sequer ver a quantidade de sal que tem, sentir a quantidade de sal, já começa a colocar. Então, fujam de sal, porque vocês certamente terão muito mais anos de vida. Então, aqui está mostrando como o sódio pode interferir na liberação de interleucina 17, que é uma substância inflamatória que vai diminuir, vai suprimir o óxido nítrico do endotélio e, em última análise, vai lesar os microtúbulos do neurônio, vai evitar a reparação dos microtúbulos. Então, assim, o que a gente tem que fazer é modificar esses fatores de risco, né? Principalmente não comer essas porcarias e com muito sódio. Uma coisa que a gente tem que falar com os idosos: exercite o seu cérebro. Eu tenho alguns amigos de alto nível, com 89, 90, 91 anos, eles têm atividades cerebrais, é como se fosse uma fisioterapia. Então, eu falo assim: Francisco, eu 2 horas por dia entro no YouTube, começo a assistir vários tipos de vídeo sobre vários assuntos. Fazer palavra cruzada é muito útil, assistir filmes, estudar. Por isso a Universidade da Terceira Idade é importante. Exercício de memória, isso parece que isso funciona como uma fisioterapia mental. Deixa a memória e o raciocínio estimulado. Basta ver que idosos que praticam atividades intelectuais, eles pensam rápido e têm boa memória. Então, o cérebro precisa de exercício. Dormir bem é muito importante. Hoje a gente sabe coisas que não se considerava muito alguns anos atrás, que o sono é fundamental. Então, dormir mal dá mau humor e falta de concentração, mas não são as únicas coisas. Dormir mal dá lapso de memória. Hoje está provado que aumenta o peso, provoca diabetes, hipertensão, ansiedade e depressão. E essas coisas podem surgir como consequência de noites mal dormidas. Então, algumas coisas a gente pode aconselhar aos nossos idosos para ter uma boa noite de sono. Não ingerir cafeína até 6 horas antes de dormir. Quer dizer, se você costuma deitar às 10, 6 horas antes, para de tomar cafeína. E os idosos, coitados, eles são mal orientados. É muito comum você ver um idoso: o que a senhora come de noite? O que o senhor come de noite? De noite eu como pouco, eu tomo 2, 3 xícaras de chá e vou dormir. Olha, chá tem muita cafeína. Então, o indivíduo toma chá, fica agitado e não dorme. O ideal é que você tenha uma temperatura ambiente adequada. Não tenha TV no quarto. TV no quarto é uma das grandes desgraças da atualidade. Computador no quarto, celular no quarto. Nós, médicos, temos que levar o celular na hora de dormir. Eu levo o meu, porque eu tenho doente operado, eu tenho doente com cólica renal, eu tenho doente que pode precisar de mim. Mas o indivíduo que não precisa atender emergência, ele não deve levar celular para o quarto, não deve olhar celular na cama, não deve ver computador, não deve ver televisão. E também deve dormir em ambiente escuro. A luz inibe a produção de melatonina, que é um hormônio que ajuda o nosso relógio biológico. Então, a gente deve dormir de 7 a 8 horas por noite, embora nem sempre seja possível.
Outra coisa que é importante avaliar com nossos indivíduos idosos, muitas vezes não precisa nem ser idoso para ter isso, é se o indivíduo ronca. Então, se a mulher reclama que o marido ronca, se a senhorinha reclama que o senhorzinho ronca, ele provavelmente tem a síndrome da apneia obstrutiva do sono. Então, são episódios de pausa respiratória durante o sono, em que a língua obstrui a passagem de ar. Essas pausas podem ser maiores que 10 segundos, e isso afeta até 25% dos adultos. E é falta de oxigenação real. Isso causa doenças vasculares, acidente vascular cerebral, hipertensão arterial sistêmica. Então, às vezes, o indivíduo tem uma hipertensão inexplicada, é porque ele tem a apneia do sono, alteração metabólica e hormonal e diminuição, obviamente, da oxigenação tecidual. Esses indivíduos, eles apresentam sonolência diurna, fadiga crônica e podem ter várias doenças sistêmicas. Então, se o indivíduo ronca, ele tem que ser investigado para a apneia do sono, apneia obstrutiva do sono. Uma coisa importante para os idosos é cultivar amizades. O idoso ele tem tendência a se isolar. Então, por isso, a importância dessas atividades da terceira idade, que as universidades ofereçam à sua população através da pró-reitoria de extensão. Uma pesquisa da Universidade de Brigham, nos Estados Unidos, provou que as pessoas que têm amigos vivem 50% mais do que quem não tem amigo. Esse estudo comparou diversas populações e apontou que a solidão traz mais prejuízo à saúde do que a obesidade. E os efeitos da solidão do indivíduo que se isolou, eles são equivalentes a 15 cigarros diários ou equivalente ao alcoolismo. E muitas vezes o indivíduo que se isola também fica alcoólatra. Então, a gente tem que falar para o idoso não recusar convite para cinema, para almoço, para jantar, para baile, qualquer atividade social. Conversar, sorrir, faz bem ao corpo e à mente. Então, sempre que vocês tiverem a oportunidade, sabe que vai ter uma palestra interessante, sabe que vai ter um filme, sabe que vai ter uma discussão, coloquem seus idosos para participar. Então, por exemplo, hoje nós estamos aqui discutindo envelhecer com saúde. Todos vocês poderiam ter convidado um tio, o pai, a mãe, o avô para sentar do lado de vocês e assistir essa atividade. Então, vamos tentar incluir as pessoas na terceira idade nisso. Pensamento positivo. É importante a gente colocar esperança no idoso, colocar o idoso com coisas positivas. Então, tentar afastar o pessimismo dele. Então, muitas vezes, o idoso é pessimista porque ele já fica isolado, ele não consegue entrar na tecnologia, os parentes não procuram, ele às vezes tem dificuldade de locomoção, muitas vezes tem dificuldade financeira para fazer programas, e aí ele vai tendo pensamentos positivos, isso mexe com os hormônios, e mexe com diversas coisas metabólicas e principalmente com a psique. Então, colocar pensamentos positivos. Outra coisa que eu aconselho a todos os meus amigos, todos os meus pacientes, todos os meus próximos, é não tenha raiva. A raiva é um dos piores sentimentos que existe, porque a raiva ela faz mal a você. A raiva te escraviza. Então, eu hoje posso dizer a vocês que eu não tenho raiva de ninguém. Eu nem lembro das pessoas. De vez em quando alguém vem falar, pô, mas aquele cara fez isso, e eu nem lembrava mais. Porque quando você está com raiva de alguém, esse alguém não sabe que você está com raiva. E você está sofrendo. Então você está sendo escravizado por ele, porque você está com raiva dele e isso está te escravizando e ele não está sentindo absolutamente nada porque você tem raiva dele. Então, assim, se alguém tem raiva de mim, eu não sinto absolutamente nada por causa disso. Quem está sofrendo é quem está com raiva. Então, não tenha raiva, a raiva escraviza. Esqueça esse sentimento. É importante que os idosos façam check-up, então a gente recomenda o primeiro check-up com 45 anos e depois fazer exames anualmente ou a cada 2 anos, dependendo dos resultados.
a prevenção vai ser sempre o melhor remédio. Se você descobrir uma doença no início, ela é sempre mais fácil de ser curada e menos dolorosa. Então, no check-up, você avalia o estilo de vida, se aconselha, risco de diabetes e doença cardiovascular, isso está muito ligado à alimentação e à genética. Riscos de depressão também está bastante associado à genética e ao estilo de vida do indivíduo. Dificuldade ou perda de mobilidade, orientação sobre o risco do tabagismo. E o que eu gosto de lembrar aos indivíduos acima de 60 anos é principalmente avaliar a sua audição e avaliar a sua visão. Veja se você está ouvindo bem, porque quando você começa a escutar mal, você começa a se isolar. Você começa a fugir das conversas, porque você não escuta. Então, se precisar, coloque um aparelho de audição. E avalie a sua visão. Hoje isso é uma coisa relativamente barata, você consegue fazer óculos por baixo custo, consegue um exame de vista de baixo custo, e o idoso ele tem que fazer exames periódicos para ver se ele não tem glaucoma, para ver se ele tem alguma lesão ocular em progresso e para ele ter um óculos de grau apropriado para enxergar bem. Então, eu tenho um amigo oftalmologista que ele fazia uma coisa muito interessante. Todos os colegas dele que faziam 50 anos, ele mandava um óculos de grau. Ele já sabia mais ou menos que era um grau leve. E a gente falava, mas eu não preciso de óculos. Eu falava assim, experimenta. E a gente experimentava e via, pô, mas melhorou muito. Falou, então você precisa de óculos. Se não foi, é fazer o exame. Então, eu coloco isso aqui, ó, avaliar a audição e avaliar a visão como fundamental. O sexo é a terceira idade, né? Até 15 anos atrás, ou 20, o idoso era considerado relegado a segundo plano do ponto de vista sexual. Era considerado até assim, uma atitude estranha um idoso estar interessado em sexo. Hoje não, hoje isso é amplamente divulgado e essa revolução teve início com o famoso Viagra, que é a sildenafila, né? Que é uma medicação que aumenta a disponibilidade de óxido nítrico, e em 1998 o Viagra foi lançado e aí os indivíduos puderam manter sua sexualidade, quem tinha dificuldade de ereção passou a melhorar, e para as mulheres também, muitos hormônios vaginais, lubrificantes, etc., permitiram que as pessoas mais velhas tenham relações sexuais sem como. Então, é não esquecer que a idade é o fator mais significativo para o surgimento de disfunção sexual. Então, esse é o principal fator. Então, à medida que o indivíduo vai envelhecendo, tem tendência a ter disfunção sexual, tanto o homem quanto a mulher, mas isso tudo é perfeitamente contornável e curável. Só deixo esse aviso aqui, para que ninguém use medicação, nem mande formular, nem passe a utilizar, porque um amigo usou, porque uma amiga usou, porque um conhecido. Então, sempre com orientação médica, melhor possível. Então, a frequência sexual do idoso, em geral, é menor, mas a percepção do sexo é diferente. Os preliminares ganham destaque, existe bastante carinho, e as coisas podem ser muito prazerosas. Então, aqueles vovôs e vovós pacatos, sentados em cadeira de balanço, fazendo tricô, isso deve ser coisa do passado. Os idosos hoje podem e devem ter uma vida ativa em todos os sentidos. Claro que adaptado à sua realidade e à sua idade. Então, em resumo, isso é quase uma repetição. Check-up anual a partir dos 45 anos, atividade física, alimentação balanceada, 2 a 3 litros de água por dia, urinar claro, próximo de transparente, exercitar o cérebro, dormir bem, controlar excesso de colesterol, glicose, pressão arterial. Todos os grupos sociais hoje, eu asseguro a vocês, têm condição de fazer isso no serviço público, nas clínicas de família. Existe a farmácia popular que disponibiliza gratuitamente remédios para colesterol alto, remédios para glicose elevada e remédios para pressão arterial. Então, a farmácia popular
fornece isso aos pacientes, desde que ele tenha uma receita médica da clínica de família ou das UPAs. Então, todos podem se cuidar hoje. Cultivem amizades, pensem positivo e amem. Então, uma das coisas, das coisas ruins desse século é a solidão dos idosos. Os idosos eles ficam num abismo tecnológico, né? Até 40, 30 anos atrás não existia esse abismo tecnológico. Os idosos eram muito mais sábios em relação a essas coisas. Hoje você pega um menino de 12 anos, ele conhece muito mais computador do que eu, embora eu seja usuário. E os idosos que não estão no mercado de trabalho, que não começaram a usar isso, eles começam a se afastar. Então, ele olha um celular, não quero nem ouvir falar nisso. Olha o computador, não quero ouvir falar. Tablet, tela, não me dou com isso, eu não gosto, eu não quero saber. E isso, no íntimo, eles se sentem excluídos. Eles vão vendo que eles estão longe disso. Então, é muito interessante você ver quando o idoso aprende a usar um WhatsApp, quando o idoso aprende a usar um e-mail, quando o idoso aprende a entrar na internet, como é que ele começa a ficar empolgado com isso, começa a se comunicar com os amigos, com os filhos, com os netos. Então, lá na Universidade da Terceira Idade, nós temos um programa de inclusão digital dos idosos. Então, eles aprendem aí no YouTube, aprendem a ver vídeos, aprendem a mandar WhatsApp, mandar e-mail, procurar coisas na internet, etc. Então, é muito importante que essas pessoas não fiquem excluídas. Se vocês fizerem uma recapitulação, vocês vão ver como um indivíduo com 80 anos que não mexia com o celular, quando ele começa a conseguir fazer uma ligação do celular, começa a conseguir mandar uma mensagem, a alegria que ele fica, e como ele começa a usar isso, ele começa a mandar mensagem para todo mundo, de tudo quanto é jeito. Às vezes até incomoda, coitado. É claro que existe uma relação muito grande entre genética e envelhecimento. Então, a gente sabe que existem famílias longevas. Então, o pai morreu com 100 anos, a tia com 102, a mãe com 98 e por aí vai. A avó morreu idosa, numa época que não tinha tanto recurso médico, a gente já sabe que esse indivíduo tem chance de ser longevo. Outras famílias, indivíduos morrem cedo de ataque cardíaco, de tumores, e aí a gente sabe que esses são os que vão preocupar mais e a gente tem que ter cuidado. Então, algumas estimativas revelam que a genética é responsável por 30% do envelhecimento ou da longevidade e o ambiente por outros 70%. Então, mesmo quem não tem boa genética pode fazer muita coisa para envelhecer saudável. Esse é um exemplo de uma atriz que nasceu em 1942, ela é a Lola Falana, ela faz um show importante, e com 76 anos, ela é atriz, cantora e dançarina, foi a artista feminina mais bem paga em Las Vegas. Então, vocês veem que uma pessoa idosa, né, do show business, sendo altamente produtiva, rendendo muito e trabalhando muito. Muito mais do que os jovens. Então, chegando ao final, vou falar um pouco mais para as mulheres agora, porque para os homens, se vocês lembram, nós já falamos em saúde masculina, ou saúde do homem, então hoje eu não vou me dirigir muito ao homem especificamente, vou falar ao idoso em geral, e agora a menopausa na mulher. Então, 12 passos que a gente costuma falar para a mulher ter uma menopausa saudável, quer dizer, ela fica idosa, para de menstruar, então ela deve começar a praticar atividades físicas antes da menopausa para prevenir o ganho de peso. Todas as mulheres ganham de 3 a 5 quilos na menopausa se não cuidarem. Tem que iniciar um programa de fortalecimento da musculatura do assoalho pélvico, que vocês já estudaram com o professor Marco Aurélio em períneo feminino em músculos da pelve, que são exercícios de contração que evitam a incontinência urinária, principalmente. Isso é interessante depois dos 50, 40 anos em diante, eu já acho excelente. Fazer exercício de levantamento de pesos, claro, orientado para manter os ossos fortes, reduzir risco de fratura, musculatura adequada. Desafiar o cérebro com exercício de memória. Bons hábitos de sono. Então, são coisas que servem para homem e para mulher aqui. Dormir o suficiente. Ponderar com o médico se
existe necessidade ou da importância de um creme tópico de estrogênio para tratar a secura vaginal própria da idade. Fazer todos os exames anuais recomendados pelo médico. Então, isso também se consegue nas UPAs, em programa de prevenção de diabetes, programa de prevenção da hipertensão, e isso existe em muitos programas do governo e do SUS muito bons. Uma coisa que o idoso negligencia, eu dizia que quase todos os adultos, são os dentes. Então, você tem que escovar muito bem os dentes, no mínimo 2 vezes ao dia, usar fio dental diariamente para prevenir doença periodontal, que é a inflamação das gengivas, e isso pode afetar a saúde cardiovascular. Então, as gengivas podem ser fonte de infecção e podem ser fonte de problemas cardiovasculares. Limitar o consumo de alimentos industrializados na medida do possível, né? Hoje a gente tem uma vida enlouquecida, com pouco tempo para cozinhar, fazer uma dieta rica em verduras e gorduras saudáveis, isso a professora Bianca pode falar, nós já citamos. Mulheres na pós-menopausa devem consumir mais cálcio para prevenir a osteoporose, tem que ter níveis adequados de magnésio e de vitamina D por dia, e também discutir com médicos pró e contras de uso de terapia de reposição hormonal. Eu hoje sou quase radicalmente contra a terapia de reposição hormonal sistêmica, porque ela coloca a mulher em situação de risco para câncer de mama, câncer de endométrio, doença tromboembólica e doença cardíaca. Então, eu, pelo menos, a minha prática que se liga à uroginecologia, eu só uso hormonoterapia local nas minhas pacientes, não eu fujo de hormonoterapia sistêmica e acho que as mulheres devem fugir. Os homens nós não vamos falar, porque nós já comentamos, então agora estou no fim da apresentação mesmo, só lembrando que a cada 3 mortes de adultos, 2 são de homem. Então, adulto morre mais que mulher. A expectativa de vida dos homens, nós já discutimos, é menor, né? Vai de 69 até 71 anos. Eles possuem mais doenças do coração, mais diabetes, mais colesterol, pressão arterial mais elevada. Quando a gente deu aula de saúde do homem, a gente comentou os motivos disso. Para encerrar, eu vou falar para vocês mais 3 slides ou 4. Eu iria dar uma aula de prevenção de câncer para a turma de vocês, mas decidimos que nesse momento não seria muito adequado. Mas quero falar, então, que uma das grandes causas de câncer é envelhecimento, né? Quanto mais o indivíduo vive, mais chance dele ter um câncer. Mas, na realidade, de 30% a 50% dos tumores, dos cânceres, são preveníveis, com algumas mudanças no estilo de vida. Então, existe na Organização Europeia de Saúde e na Organização Europeia contra o Câncer um código para reduzir o risco de câncer. Então, são 12 formas. A primeira, não fume. Não use qualquer forma de tabaco. 2, faça da sua casa uma casa sem fumo. Apoie regras antitabagismo no seu local de trabalho. Então, não fique reclamando que não pode fumar lá, que não pode fumar no restaurante. É melhor seguir isso do que ficar fumando e morrer. Tome medidas para ter um peso saudável. Então, não é bom que ninguém esteja acima do peso, embora muitas vezes a gente esteja. Mantenha-se fisicamente ativo no dia a dia. Pelo menos caminhar 30 minutos por dia é fundamental. Limitar o tempo que se passa sentado. O ideal é que se levante pelo menos a cada 1 hora. Nós já estamos aqui praticamente a 1 hora. Número 5, tenha uma dieta saudável. Isso a Bianca vai poder falar. Mas nós já citamos, coma bastante cereais integrais, leguminosas, vegetais. Limite os alimentos muito calóricos, com muito açúcar ou gordura. Açúcar refinado também é um veneno. Eu acho que ninguém deve ter açúcar refinado em casa, é uma coisa totalmente desnecessária. E evite as bebidas açucaradas. O dia que vocês tiverem ideia, foi pena que eu esqueci de colocar aqui, quanto de açúcar tem numa Coca-Cola comum, vocês vão ficar apavorados. Evitar carnes processadas, como enchidos, carnes defumadas, quer dizer, linguiça, salsicha, etc. Pelo menos em exagero.
limitar as carnes vermelhas e os alimentos com elevado teor de sal. Porque, inclusive, essas carnes processadas têm elevado teor de sal. Então, isso é uma coisa que vem junto, isso deve ser evitado. Se consumir álcool, limite seu consumo. Não consumir álcool é benéfico para a prevenção do câncer. Mas é óbvio que a gente também não vai cortar tudo das pessoas nem da nossa vida, né? Uma vez eu comecei a falar uma série dessas coisas para um paciente meu, já com 70 e tantos anos, e ele falou: doutor, eu não vim aqui para morrer com saúde, eu quero viver, pô, dentro de uma situação razoável, mas eu também não quero não fazer nada para ficar saudável e morrer totalmente saudável. Então, é claro, você toma álcool com certo limite, come de vez em quando um enchido, de vez em quando uma carne vermelha, não deve exagerar. Evitar a exposição excessiva ao sol, especialmente nas crianças, porque isso é um efeito cumulativo. Usar protetor solar e não usar solar, aquelas coisas para se bronzear. No local de trabalho, deve-se proteger de substâncias cancerígenas, porque isso também é cumulativo. Então, o idoso, muitas vezes, adquire câncer depois que ele se aposenta, porque ele foi submetido a substâncias cancerígenas durante o trabalho. Então, o tabagismo passivo, agrotóxico, quem trabalha com amianto, que hoje está proibido, mas se trabalha muito, fazendo caixa d'água, telhas, etc. Radiação ionizante, quem trabalha em hospital, quem recebe raio-x, usinas nucleares, etc. E própria radiação solar, que pode ser uma doença também ocupacional, né? Indivíduos que têm que ficar ao sol, pedreiros, marceneiros, pessoal de obra, seguranças, guardas, etc. Finalmente, verifique se você não está exposto à radiação derivada de altos níveis de radônio. O radônio é uma substância que pode estar no ar, ela é da decomposição de rochas e ela pode estar dentro da sua casa. Então, foram feitos alguns estudos mostrando que o radônio pode estar em várias casas, principalmente se são locais mal ventilados. Então, ventile a sua casa, que é muito bom. O português costuma dizer que casa ventilada não recebe médico. Então, abram as suas casas, deixem o sol entrar para que essas coisas circulem. Talvez vocês nunca tenham ouvido falar em radônio, mas eu posso dizer para vocês hoje que nos Estados Unidos é causa de 20 mil mortes por ano, e muitas vezes dentro da própria casa. Para as mulheres, amamentar reduz o risco de câncer de mama. Terapêutico hormonal aumenta o risco de determinados cânceres, nós já discutimos anteriormente, de endométrio e de mama. Assegure que seus filhos estão vacinados contra a hepatite B, quando são recém-nascidos, e o vírus do papiloma humano do HPV, principalmente para as mulheres antes da adolescência. Isso hoje já está disponível no serviço público. E sempre participar de programas organizados de rastreio de câncer. Então, todas as vezes que vocês virem um programa desse, estimulem os idosos próximos de vocês para irem. Prevenção de câncer coloretal, de mama, colo do útero e próstata. Para encerrar, eu mostro o que acontece comigo toda vez que eu vou marcar um assento, quando eu vou viajar no Brasil, especialmente pela Gol, que me aparece isso. Conforme o regulamento, não é permitido marcar assento na emergência, que é o mais confortável, para menor de 15 anos ou maior de 60 anos na saída de emergência. A fileira correspondente aparecerá bloqueada e eu fico irado porque eu me sinto muito mais capaz do que a maioria das pessoas que eu conheço com menos de 60 anos. Então, eu me sinto totalmente capaz para exercer essas funções todas, e todas as funções que eu exerço ainda hoje na vida. Eu acho que receber isso aqui é uma agressão a quem tem mais de 60 anos. Era isso que eu queria mostrar para vocês. Fico agora à disposição, contando com a participação dos nossos professores que estão aí na sala. Muito bem. Professor Sampaio, mais uma vez, nos brindando com uma excelente palestra, né?
chama atenção para os alunos que isso é uma palestra sobre envelhecer com saúde, dada por um médico que já tem algumas décadas de formação. Quer dizer, não é uma pessoa que pega alguns dados no Google, reúne e dá uma aula, não. É uma pessoa que está falando sobre o que ele vê acontecer na medicina nos últimos anos, nas últimas décadas. Então, tem um valor muito grande, né? Tem um valor tão grande que, pegando uma parte do que ele falou, da inclusão dos idosos, eu acho muito aconselhável que vocês, já que essa aula vai estar sendo gravada, convidem as pessoas para assistirem essa aula com vocês, né? Abram lá no YouTube, junto com os idosos da tua família, e assistam essas aulas e discutam, conversem com eles. Da mesma forma, que eu acho bastante interessante, que vocês peguem alguns tópicos do que foi falado, por exemplo, esses 12 conselhos finais, e tentem ir um pouco além. Façam uma pesquisa sobre isso, sobre esses tópicos, e vejam o que vocês descobrem de interessante sobre isso, né? E até na eventualidade das dúvidas surgirem, remetam essas dúvidas, que nós vamos fazer isso chegar certamente ao professor Sampaio. Mas eu achei a aula espetacular, professor Sampaio, e de bastante importância, sem dúvida. Eu acho que a professora Bianca talvez possa agora nos acrescentar alguma coisa aí da parte de sistema, da parte de nutrição, que é assim, algo importantíssimo dentro desse capítulo. Professora Bianca. Começar parafraseando Hipócrates, né, que diz: faça do alimento o seu medicamento, né? Eu distorço um pouquinho: faça do estilo de vida o seu medicamento, né? Lembrando também que no idoso a gente tem também uma desproporção aí entre massa magra e massa gorda, né? A gente tende a ter um aumento aí de massa gorda e uma redução de massa magra. Então, isso ainda é um fator complicador a mais que o idoso vai enfrentar, né? Nessa fase da vida que ele vai passar. E o tecido adiposo, a gente sabe que antes era só um órgão acumulador de energia e hoje em dia sintetiza alguns hormônios. É um órgão endócrino, né, que a gente já costuma até mesmo falar. Fora que tem tropismo aí para vários tipos de vírus, então que suscetibiliza ainda mais o idoso a algumas doenças, né? Futuras, além das doenças crônicas que ele vai conseguindo ao longo da vida. Certamente a questão alimentar é um ponto que a gente sempre tem que chamar muita atenção, né? A aula do professor Sampaio, envelhecer com saúde, isso é uma verdade que a gente tem que começar desde quando a gente estabelece, né, a formação do hábito alimentar, que é com 2, 3 anos de vida lá do indivíduo. E quanto mais tarde a gente tenta modificar esse hábito alimentar, mais complicado fica. Até porque o idoso é muito resistente. E você chegar e tentar mudar o estilo de vida que já está enraizado deles é complicado pra caramba. Né? Acho que é mais fácil você tentar convencer uma criança do que o idoso com hábito já lá enraizado. E um hábito muito comum que eles têm é de substituir refeições, né? Principalmente o jantar. Eles têm o hábito de substituir jantar por lanches. Aí entra o chá, que o professor Sampaio falou, vão entrar os biscoitinhos, né, que eles acham que são super saudáveis, o creme crack, o pão industrializado, o pão de forma, e todos esses alimentos, eles são altamente processados. E tem muito sódio, né, que é um complicador também, até porque a grande maioria desses idosos são hipertensos. E o grande problema nosso é controlar esse sódio que eles consomem. Né? Então, sem dúvida alguma, fazer com que eles não substituam nenhum tipo de refeição, né? O intervalo também, o fracionamento que eles dão entre as refeições é muito importante. Então, eles manterem aí, nós, né, como um todo, não só os idosos, acho que para o ser humano, manter aí 5 refeições diárias, intercalando aí de 3 em 3 horas, é fundamental para um funcionamento orgânico completo, né? Balanceado, e a gente tentar evitar essas doenças. Fora que o exercício é primordial, né? Fazer exercício físico, acho que não adianta a gente só controlar o hábito alimentar e esquecer o exercício físico, até porque a gente vai trabalhar músculo, a gente vai trabalhar receptor de glicose muscular, né? A gente melhora a glicemia desse indivíduo e com isso a gente melhora o estado metabólico geral, né? A gente consegue trabalhar aí com a homeostasia, né? Então isso é muito importante para os idosos e para nós, né? Acho que a gente tem que se exercitar e se alimentar direito, obviamente, com bastante líquido, água, né? Eu, por exemplo, aqui em casa, eu cortei qualquer tipo de açúcar,
não tomo mais nada com açúcar, né? Refrigerante, nem pensar. Açúcar industrializado passa longe. E suco natural, idem, porque a gente junta várias frutas aí para fazer um suco, a gente frutose também, excesso também. Tem uma mãe idosa, né, de 70 anos, que já está aí caminhando para resistência à insulina, então todo cuidado é pouco. Né? Então é comer fruta e beber água. E água nunca durante as refeições, como o professor mostrou, sempre antes ou depois. Né? Que a gente já vê aí uma relação com a saciedade forte. E a gente também começar com hortaliças do tipo A, né? Com as verduras de uma forma geral. Então, bebe água antes, começa com as verduras, que também tem muita fibra, dá saciedade, e depois passa para os outros alimentos. Então, essa é a regra básica que a gente sempre passa. E se a gente mantiver isso na vida e estimular quem está próximo a gente com esses hábitos saudáveis, a gente com certeza envelhece com saúde. Acho que era isso que eu tinha para acrescentar. Obrigado, Bianca. Fico feliz de você estar aí, nossa pesquisadora de nutrição, que tantos trabalhos importantes tem publicado a nível internacional. E, Bianca, você falou da obesidade, do tecido adiposo e tropismo de vírus. Inclusive, parece que a causa que o Covid, né, o coronavírus, o SARS-CoV-2, tem tropismo. E, por isso, os obesos evoluem pior. A Bianca falou duas coisas muito interessantes, que minha mãe já falava. Um é o suco. Suco natural. Na realidade, quando você vai tomar um suco de laranja, ele está tomando 3, 4 laranjas. De uma vez só. E muita frutose. Então, aí a gente não sabe por que engorda, por que a glicose eleva, só toma suco natural. O suco natural, na realidade, não é uma boa coisa, na minha opinião. Bom você mastigar uma fruta, né? Mastiga uma maçã, mastiga uma laranja. Agora, se eu tomar um suco de 5 laranjas, é muito calórico e muita frutose. O lanche da noite, a Bianca lembrou também, né, que eu tinha falado que o indivíduo não quer jantar, então o que ele faz? Ele toma sopa, então toma dois pratos de sopa, depois ele toma 2 xícaras de chá com torrada, biscoitinho e etc. E aí ele levanta a noite inteira para urinar. Por quê? O idoso, ele produz 2/3 da urina durante a noite. Isso a maioria dos médicos não sabe ou não se dá conta. Quando o indivíduo deita, depois dos 50, 55 anos, o fluxo de sangue que para de ir para os músculos, diminui o fluxo cerebral, a atividade cerebral e etc., o fluxo de sangue é desviado para os rins. E aí começa a filtração grande, a depuração grande se dá à noite no idoso. Então, ele começa a produzir muita urina. Ele produz 2/3 da urina durante a noite. Se o idoso urinar 2.100 nas 24 horas, ele vai urinar 1.400 à noite. E quando ele começa a tomar bastante sopa de legumes, que é diurético, mais o chazinho, mais etc., ele levanta a noite inteira. E aí, muitas vezes, eles chegam no consultório enlouquecidos, acham que precisa operar a próstata, ou a velhinha acha que está com a bexiga liquidada. O que a senhora come? Eu tomo 3 xícaras de chá e 2 de sopa. A senhora vai acordar a noite inteira, não tem jeito. Então, isso é importante, esse lanchezinho da noite. E lembrar para vocês a história do sódio. Eu não sei se vocês já tinham ouvido falar, provavelmente não, porque é muito recente. Esse trabalho aqui saiu associando o excesso de sódio ao mal de Alzheimer, a lesão cerebral. Então, além de todos os problemas que a gente já discutiu, né? Hipertensão, principalmente, hoje está ligado a mau reparo dos microtúbulos, dos axônios, e levando a mal de Alzheimer. Então, é muito importante evitar sódio e açúcar. Na minha casa também não entra açúcar, né? Eu acho que açúcar é uma coisa totalmente desnecessária. E cabe a nós e vocês que estão aí assistindo orientar. É incrível como as pessoas mais modestas adoram colocar açúcar, né? Eu vejo se elas chegam num botecozinho, botam um copo lá, enchem de açúcar e pedem para pôr café. E aquilo faz um mal enorme. E as pessoas ficam logo diabéticas. Então, a gente tem que orientar. Olha, não tome açúcar. Habitue a tomar café sem açúcar. Eu me lembro, eu e Marco, quando a gente estava no primeiro ano médico,
no Haroldinho. Um dia eu cheguei para ele e falei assim, Marco, que tal se a gente habituar a tomar café sem açúcar? Pô, mas que maluquice, vamos habituar. E lembra naquela cantinazinha, começar a tomar café sem açúcar? Eu nunca mais usei açúcar na vida. Foi no primeiro remédio. Então, são hábitos, né, que, infelizmente, Bianca, na minha época, e até antes também, era importante até que o bebezinho fosse gordinho, né? Tinha aquele bebê Nestlé, bebê saúde, ganhava prêmio, então ele tinha que ser gordinho, e depois ele ficava liquidado para o resto da vida, porque ele engordou na primeira infância, está perdido. Nunca mais ele consegue se livrar. São 3 fases muito importantes, né? Quando a gente tem aí essa questão da hiperplasia, do adipócito no humano. Durante o primeiro ano de vida, então engordar nessa fase e na adolescência é pior ainda, porque você triplica o número de células adiposas. Desculpa, Está assim com alguém que tenha muita dificuldade de perder peso, na verdade essa dificuldade de perda de peso está muito relacionada se ele foi um adolescente ou não obeso. É muito mais complicado. E hoje também a gente sabe que se a criança for bem amamentada, também diminui a chance de obesidade, né, viu? Também diminui. Formar o sistema imune, diminuir rinites e alergias em geral. Metabolicamente, para quem é amamentado exclusivamente, ou pelo menos até os 6 meses de vida, como é recomendado pelo Ministério da Saúde, você consegue trabalhar aí muito bem a imunidade dessa criança. Até porque fórmula industrializada também só tem açúcar. Então, não é bacana, não. Uma pergunta aqui do Theo. Theo fez uma pergunta difícil, né? Atualmente, em tempos de Covid, qual é a melhor forma de ajudar em relação à solidão dos idosos? Realmente isso é um problema sério, porque os idosos são um grupo de risco. A gente faz sair, né? E proíbe os idosos de saírem. E a gente também, quer dizer, vocês jovens, tem que evitar visitar porque vocês estão se deslocando mais, então vocês podem ser a fonte de contaminação. Então, assim, o que eu recomendo é lembrar que o idoso existe. Liga para ele, combina com os familiares, olha, um liga de manhã, outro liga de tarde, outro liga de noite, na manhã a gente inverte. Porque o que acontece é que o nosso dia a dia, cheio de atividades, a gente acaba até esquecendo que o idoso existe. Tem dia que você nem lembra que você tem um pai ou um avô que está sozinho, isolado. Então, procura lembrar, liga para ele, faz uma videochamada. Se ele não usar celular, liga para o telefone fixo, conta uma história que aconteceu, fala coisas agradáveis. Não fala de Covid, não fala de morte, não fala de que está morrendo cada vez mais gente no Brasil, não fala sobre isso, fala coisas agradáveis, sugere um filme interessante que você viu, converse das coisas que você fez, conte casos, tente lembrar dele. Agora, realmente, é uma situação muito difícil que nós nunca tínhamos vivido, né? Se você me permite uma coisa que você falou na tua palestra, que eu acho que cai como uma luva nesse momento e para essa pergunta, é a questão da inclusão digital do idoso, né? Eu acho que realmente a exclusão dele digital torna ele praticamente um alienígena hoje, né, no mundo que a gente vive. Então, acho que esse é um momento para a pessoa mais jovem se imbuir de paciência e tentar incluir o idoso digitalmente. Ter paciência para explicar às pessoas mais idosas como que ela pode utilizar o celular de forma mais agradável, como ela pode usar a internet. Eu acho que esse é um bom momento para você ajudar muito o idoso, ajudando nessa inclusão, né? Acho que seria muito importante aproveitar para nesse momento você fazer isso. Eu sei que é uma tarefa difícil, né? Muitas vezes é até impossível, mas muitas vezes
é aquilo que você falou, né? Quando ele pega o gostinho e ele entende, ele começa então a descobrir um mundo imenso que ele pode participar e a vida dele ela aumenta muito em qualidade. Acho que é um bom momento para isso. Com certeza. E outra coisa também que é interessante chamar a atenção é todo mundo deve assistir uma aula como essa, né? Todas as pessoas, é importante para todas elas. Mas os alunos que estão participando, né, os alunos da área de saúde, vocês, no momento que vocês escolhem a área de saúde, vocês viram referências em saúde. Então, sem dúvida nenhuma, na família de vocês, ninguém vai perguntar para aquele da família de vocês que é comerciante, que é advogado, que é engenheiro, sobre questões de saúde. Ela vai perguntar para você, que é médico, enfermeiro, fisioterapeuta. Então, é muito importante você ter plena consciência disso, porque você vai ser a referência, vai ser a você que as pessoas vão se dirigir e a tua opinião vai ter muito mais peso que a dos outros. Isso aí. Isso mesmo. Desde que o pessoal da área de saúde entra no primeiro ano, ele já vira referência para essas questões. Então, por isso que eu acho que esses extras que a gente tem tido a oportunidade de fazer com vocês na pandemia são extremamente importantes. E o professor Marco Aurélio, a professora Bianca, eu hoje estava pensando de manhã e estava falando assim, a pandemia vai acabar em algum momento e também a UERJ vai começar as atividades remotas, digitais, oficiais. E como é que a gente vai ficar com essas nossas atividades tão prazerosas, né, que agora nos habituamos? Então, eu falei, eu vou propor para o professor Marco Aurélio e para os outros professores do nosso grupo que, se os alunos desejarem, a gente faça uma atividade dessa por mês. Pegue um dia por mês, pode ser uma sexta-feira à tarde, e vamos fazer uma atividade. Um dia vamos falar de nutrição, outro dia de vinho, outro dia de viagem, vamos falar de turismo, vamos falar de coisas agradáveis, sei lá, falar do que quiser. Eu acho que isso vale a pena. E com a visão da área médica. Com a visão da área médica. Como nós fizemos com o vinho, né? Eu falei de vinho, depois a Bianca falou dos efeitos benéficos, mostrou alguns trabalhos de pesquisa. Então, eu acho que isso evolui muito a cultura do jovem médico, do estudante, do profissional de saúde de todas as áreas, que muitas vezes a cultura fica prejudicada pela necessidade de estudar muito. O profissional da área de saúde ele tem que estudar muito e ele acaba deixando a cultura de lado. Eu acho que a gente pode conversar isso aqui. Um dia a gente fala de arte, museu, sei lá, eu gosto disso. Com certeza. Acho que é excelente ideia. E, inclusive, a gente está observando, por exemplo, agora as atividades, nós estamos desenvolvendo as nossas atividades aqui com a medicina, que é a nossa base aqui, mas nós observamos, por exemplo, o colega o Afonso, que começou a desenvolver atividades com a educação física, como que essas atividades são misturadas com a atividade médica. Todas as palestras lá, ela tem então, acho que é uma oportunidade boa disso ter um progresso, né? Disso até se estender de uma forma, se ampliar. Inclusive, eu divulguei isso na Faculdade de Medicina da USP. Diversos alunos de medicina da USP têm assistido essas palestras da educação física. O pessoal da Associação Atlética, né, que faz esporte lá, tem se interessado muito por isso. Eu divulgo sempre para eles. Muito bom. Tem sido muito bom. Não sei se algum outro colega nosso da pós-graduação quer acrescentar alguma coisa, quer falar algo. Professor Sampaio, mais alguma coisa? Não, estou satisfeito. Então, olha, mais uma vez agradecer a sua participação, viu? Os alunos, vários aqui elogiando, gostaram muito da aula, e essa aula é extremamente importante.
E vamos prosseguir, então, nossa UERJ na pandemia, né? Na quinta-feira que vem, nós voltamos ao tópico de neuro e vamos falar sobre vias motoras, o controle da via motora, né? A via piramidal. E na segunda-feira, acho que podemos novamente abordar alguma atividade mais geral. Nós ainda vamos ver qual vai ser. Então, um grande abraço para todos. O professor Sampaio, que é o nosso anfitrião, que vai, então, encerrar as atividades. Até logo, um abraço, boa tarde.